Antes de iniciarmos o semanário dessa semana, eu quero deixar o aviso de gatilho para violência e abuso sexual. Não aconteceu inteiramente com a Fina, mas esteve ali bem perto de acontecer. Foi uma cena bem impactante e eu vou precisar mencioná-la aqui, afinal de contas faz parte do semanário eu comentar sobre todas as cenas. Vou deixar a minutagem em que eu começo a abordar o assunto aqui na descrição, para caso esse tema seja muito sensível para você, te gere algum gatilho, você possa pular, beleza? Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Gé. Hoje é mais um semanário em que eu não estou boa, eu tô muito revoltada. Eu tô, assim, gente, eu tô inconformada com a novela essa semana, mais especificamente com o capítulo de sexta-feira, os minutos finais. Eu tava bem desanimada pra gravar esse semanário, porque eu vou explicar tudo quando chegar o momento. Mas, enfim, nós estamos aqui. Já aconteceram tantas coisas que a gente não gostou e que a gente comenta, não é mesmo? Vamos passar por essa barra pesadíssima juntas. Me dá aqui a sua mão, porque eu vou precisar. E é isso, vamos começar. Na segunda-feira, a gente já começa a novela com a Marta tendo, ao que parece pra mim, que não sou psicóloga, apenas conhecedora da causa por passar pelo mesmo. A Marta tem uma crise de ansiedade depois que levam a Fina presa. Ela cai no chão, completamente desestabilizada, fala que não tá conseguindo respirar. A Carmen e a Cláudia estão ao lado da Marta o tempo todo durante essa crise. A Carmen pede que a Marta mantenha calma, olhe pra ela e respire junto com ela. A Cláudia também pede que a Marta fique calma, porque quando os guardas virem que a Fila não é aquilo, que só foi cometido um engano, ela vai sair da cadeia. A Marta volta a chorar de uma maneira descontrolada e ela olha pra Carmen depois do que a Cláudia disse, porque as duas sabem que a Fina é aquilo e que, portanto, vai ser um pouco difícil ela sair fácil dessa. A Carmen diz que a Cláudia tem razão em uma coisa, que é preciso manter a calma. A Marta, desorientada, pergunta como que faz isso? Levaram a Fina presa? Como que isso pode ter acontecido? É porque tinha que acontecer, e ela volta a chorar de novo. O tanto que a Marta chorou nessa cena, assim, ai, gente, ai... Enfim, a Carmen mais uma vez pede calma. A calma vai ser um elemento muito pedido durante essa semana por várias pessoas. Então a Carmen pede que a Marta fique calma, fala pra Cláudia buscar um leque para que possa circular um pouco mais de ar ali. E a Marta começa a refletir sobre como as mulheres são tratadas na cadeia, que elas são tratadas de uma maneira até que elas se sintam monstros ou prefiram morrer. A Carmen fala pra chefe não pensar naquilo, vira o rosto da Marta pra ela, fala que a Fina é uma das mulheres mais fortes e corajosas que ela conhece, que será muito difícil, mas que a Fina vai enfrentar o que vier. A Marta fala que a Fina é forte, mas que ela mesma não sabe se ela vai aguentar. E a gente viu durante a semana que a Marta aguentou aos trancos e barrancos, mas ela aguentou porque ela é também igualmente forte, ainda que ela duvide dela mesma. A Cláudia chega com um copo de água, entrega pra Marta, que bebe um pouquinho só com a mão super tremendo. Ela olha pra Cláudia e fala que a Fina tá sozinha, que ela tá sujeita a todo tipo de crueldade, e só de pensar naquilo ela tem vontade de morrer, ela volta a chorar. E nesse momento eu também já estava com os olhos marejados, porque que cena pesada, né? Mal sabia a gente que perto de outras cenas essa daí seria fichinha. A Carmen pega o rosto da Marta entre as mãos, fala que ela precisa aguentar pra não deixar as coisas mais difíceis pra Fina. Ela precisa ser o apoio pra que a Fina não desabe e que ela tem ciência de que vai ser difícil esconder o medo, a angústia e a vontade de chorar, mas que ela tem que fazer aquilo por Fina. E a Marta diz que sim, que vai fazer tudo aquilo. Dia seguinte, Damian está ao telefone conversando com um superior que trabalha na delegacia em que a Fina tá presa. Ele fala que o tal do Ponton não pode fazer nada. A Marta, que tá sentada, levanta impaciente e fala, ou na verdade ele não quer fazer nada, né? Ela pega o telefone, liga pra Rivas, que é o advogado da família, mas Damian intercepta e ela pergunta por quê? Qual é o problema do Rivas ser o advogado da família? Damian responde que o advogado fará perguntas incômodas e que vai querer entender por que uma empregada precisa ser defendida de acusações tão graves. Damian pede desculpa e justifica falando que não pode expor a filha por enquanto. Aí a Marta, o que você quer dizer com por enquanto? Damian fala que se a Fina foi presa foi porque viram as duas juntas, que provavelmente a Marta poderá ser a próxima. Damian então fala que ele deu a casa para que as duas ficassem longe dos olhares indiscretos, mas que pelo visto
visto, não adiantou muito. A Marta fala que o pai dá como certo algo que ele nem tem certeza. E o Damian pergunta: o que as denunciou então, se não a indiscrição de vocês? Marta fala que se for assim, não faz nenhum sentido ela estar livre e a Fina presa, porque não faz sentido fazer a denúncia por partes. Graças a Deus aqui, aquele ceboso ridículo amaldiçoado do Santiago é burro ou míope, porque ele não conseguiu identificar a Marta, porque a Marta é bem identificável de costa, o cabelo, a cor, o corte, mas enfim, ainda bem que pelo menos Dona Marta está fora da cadeia, porque se fosse as duas eu não ia aguentar não, eu teria abandonado essa novela, com certeza. Mentira, eu não teria abandonado, mais assim, né? Continuaria assistindo, mas a que custo? Damian então pergunta como o guarda soube de Fina. A Marta fala que alguém deve ter contado e só lhe ocorre uma pessoa que ousaria machucá-la daquela forma, e é o irmão dela. Damian diz que Jesus não está por trás disso, porque a longo prazo isso iria prejudicá-lo, e ele também, o Jesus, quer estar bem com a família para que ele consiga tomar o posto dele de volta na fábrica. O pai questiona se Marta não consegue pensar em ninguém que poderia denunciá-las, alguém próxima a elas. A Marta diz que não, que as pessoas próximas são de total confiança e que ela colocaria a mão dela no fogo por essas pessoas. Damian fala: não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele diz que é preciso estar preparado para enfrentar as consequências. A Marta: pra empresa, né? Damian: não, pra você, filha, porque a Marta sabe o que essas mulheres passam na prisão. Damian tava segurando a mão da Marta nesse momento, ela solta quando ele diz essas mulheres, e aí ele pergunta: o que foi que eu falei dessa vez? A Marta: não foi o que você falou, foi como você falou, porque eu também sou essas mulheres, e por isso eu sei as penas que essas mulheres sofrem na prisão. Todas as vezes que eu vejo a Marta se reconhecendo como lésbica, se colocando nesse lugar dessas mulheres, eu fico muito feliz por ela, porque apesar de todo esse cenário contra elas, ela ainda continua bancando quem ela é, quem ela ama, sem pensar em voltar atrás e viver uma vida que ela já viveu, né, enquanto ela estava casada com o Jaime, antes da Fina aparecer. Marta fala que não sabe porque o pai ainda insiste em não chamar as coisas pelo nome. Damian diz que a situação é grave demais para ficar com reprovações e que é melhor Marta admitir humildemente que alguém descobriu ela e a Fina. E aí ele fala: e precisamos saber quem é. Eu gostei do Damian tomando essa responsabilidade para ele também, porque demonstra de alguma forma que ele tá cruzando essa linha do preconceito, tá começando a aceitar a filha e a relação que ela tem, e que ele não vai deixar a filha dele passar por isso sozinha. Ele se importa realmente com a Marta e ele demonstra do jeito dele, mas pelo menos ele tá demonstrando. A Marta não entende porque o pai insiste na ideia de que alguém viu as duas, aí ele fala: beleza, suponhamos que ninguém tenha visto vocês, mas quem garante que não vão pressionar a Fina até ela contar sobre vocês? Marta garante que Fina não faria aquilo. Damian diz que Marta não tem ideia da crueldade de algumas pessoas e ela pede pro pai dela calar a boca, porque é muito difícil para ela ouvir aquilo, né? Aquela verdade tão cruel e tão possível. Damian diz que é a realidade, pergunta se ele não tem motivos para estar preocupado, e ignorando a realidade, a Marta fala pro pai esquecer tudo o que ela contou e que ela vai tirar a Fina da cadeia com ou sem a ajuda dele. Ela precisa ver como Fina está, que ela está indo ver a Fina, e o Damian fala: eu te proíbo, a Marta. Você não pode me proibir de nada. Damian então deixa o tom de voz mais sutil e implora pra Marta não fazer aquilo, ser um pouco mais inteligente, visto que na prisão eles podem juntar 2 mais 2 e acabar prendendo ela também, por concluírem que era ela que estava junto com a Fina na praça. Marta, completamente desolada, fala que ela vai ser só uma empresária preocupada com a sua empregada. Damian afaga o ombro da filha, falando que ela não pode enfrentar aquilo sozinha. Marta fala que ela não tem apoio, ela se desvencilha do toque e sai do escritório sem dizer nada. Lá na loja, a Carmen diz a Cláudia que até o problema com a Fina se resolver é pra Cláudia não se preocupar, que a Carmen estará ali mais presente na loja, e lembra a amiga que se alguma cliente perguntar sobre a Fina é pra dizer que ela tá indisposta, e a Cláudia, meio impaciente, fala que já sabe. Carmen então começa a pensar até quando os rumores vão conseguir ser controlados, porque na cantina o Tássio e uma outra mulher perguntaram se o que aconteceu com Fina é verdade. A Cláudia pergunta o que foi que ela respondeu, e Carmen conta que respondeu o que vai ser dito pra todo mundo, que a prisão da Fina não tem sentido algum. A Cláudia pergunta pra Carmen se ela não vai falar mais nada, e a Carmen: você quer que eu diga o quê? A Cláudia:
Não sei. A Carmen fala que a Cláudia sabe muito bem o que está acontecendo, pergunta o que ela acha disso. A Cláudia responde sem conseguir completar as frases. Ai, eu não imaginava que a Fina gostava de... Aí a Carmen diz pois é. E aí a Cláudia, pela reação da Dona Marta também não é difícil imaginar que as duas... A Carmen concorda de que não é difícil imaginar. E aí a Cláudia é estranha porque aquilo pra Carmen parece muito natural. Carmen não fica surpresa nem nada. E aí a Carmen fica quieta. A Cláudia pergunta há quanto tempo a Carmen sabe e ela fala que há um bom tempo. A Cláudia reage mal porque ela já vem sendo excluída de algumas conversas tem um tempo. A Carmen, percebendo o silêncio e a cara da amiga, fala pra ela soltar aquilo que ela tá aprendendo. Um pouco brava, a Cláudia diz que achou que as três eram amigas. A Carmen falou, nós somos amigas. Aí a Cláudia, é só quando convém, porque quando é preciso falar a verdade, você e a Fina não me incluem nisso. Marta vai até a delegacia visitar a Fina, ela está junto com Damian, e Damian suborna um dos guardas para que a Marta tenha passe livre para visitar a morena dela. Eu nunca fui tão a favor da corrupção como estou sendo nesse momento, e apenas nesse momento, e apenas na ficção. Damian fala que vai esperar Marta ali fora, pede que ela tenha cautela, e ela agradece pelo pai estar acompanhando ela. Quando a Fina ouve o barulho da porta, ela dá um salto assim, assustado, e eu quero fazer um comentário totalmente irrelevante, até para deixar esse semanário um pouco mais leve, um pouco mais kkkk, porque Serafina Valeiro, totalmente em situação de barril, só o paninho da cachorra, está mais bela do que eu que estou dormindo numa cama confortável, mesmo com olheiras, mesmo com cara de acabada, a bicha é linda. Marta então entra, a porta é trancada, as duas se abraçam e eu quase chorei, porque esse momento, ai gente, era tudo que as duas estavam precisando, né? E aí a Fina pergunta como deixaram a Marta entrar. A Marta fala que o dinheiro abre qualquer porta. A Fina diz que é muito perigoso pra Marta estar ali por ela ser mulher, mas a Marta fala que ela foi com o Damian e que ela sempre irá acompanhada de um homem. A Marta pergunta como tratam a esposa dela. A Fina responde que não muito bem, mas que pelo menos os caras se comportam, e que de madrugada ela foi interrogada durante 3 horas. Muitas coisas desnecessárias essa semana apareceram na novela, e eu acho que essas coisas poderiam ter sido substituídas pelo interrogatório da Fina. Gostaria de ter visto para ter uma noção das perguntas que eram feitas e como essas perguntas eram feitas. Acho que seria legal a gente ter uma noção um pouco mais concreta, talvez, para deixar um pouco mais claro como as coisas aconteciam, né, durante esses momentos tensos da história. Marta pergunta se alguém comentou quem fez a denúncia. A Fina diz que não, mas que ouviu uma conversa e que entendeu que elas foram vistas no parque. A Fina então diz que ela confia fortemente de que essa pessoa foi o Santiago. A Marta diz que a culpa é dela por propor o encontro no parque. A Fina diz que não, e que é pra olhar pelo lado bom, porque não tem nenhuma denúncia contra a Marta. Ela responde que ainda não tem certeza disso e que o pai comentou que essa carta talvez esteja sendo guardada para um momento oportuno. Fina pergunta se Marta acha que Damian tem razão, e Marta diz que nunca viu o pai tão nervoso e que isso a deixa inquieta. Marta então tem a ideia de falar com o Santiago para ele retirar a denúncia. A Fina diz que não, porque o Ceboso pode ligar os pontos e isso deixa a Marta vulnerável. E a Marta fala, Fina, não me peça para ficar de braços cruzados, porque eu não vou fazer isso. A Fina segura o rosto da Marta, fala que custou muito a elas ter o que elas têm e que ela não quer fazer movimento nenhum que coloque isso em risco. A porta começa a ser destrancada, elas ouvem o barulho e se afastam. E a Marta veste uma skin de empresária preocupada com a sua empregada. Ela usa um tom frio e diz pra Fina que espera que aquilo tudo seja solucionado de uma maneira rápida, tendo em vista que Fina sempre foi uma boa funcionária e que ela tem o apoio da empresa e do pai. Fina agradece a Marta, no caso Dona Marta, pelas palavras e pela visita. Carmen e Cláudia continuam comentando sobre Fina e o segredo, e a Cláudia fala que Fina estar na cadeia é secundário, porque ela ficou muito mal por não saber de algo tão importante, e pergunta a Carmen por que é que ninguém contou a ela. A Carmen fica quieta e a Cláudia pergunta, dessa vez com um pouco mais de ênfase. A Carmen responde que não era coisa dela, então não cabia a ela contar, e a Cláudia, tá, mas e por que a Fina não contou? E a Carmen fala que com certeza a Fina ficou muito mal por não poder contar. A Cláudia pergunta se as duas não confiavam nela. A Carmen fala que esse não era o ponto, que era uma questão de proteção. Aí a Cláudia, oi? A Carmen fala que não é um segredo fácil de entender e que quando a gente fica sabendo isso de uma pessoa próxima, é como se colocassem um espelho diante da gente. A Cláudia não entende
entende, a Carmen fala que as pessoas são muito modernas até que é necessário provar essa modernidade. E aqui eu não poderia concordar mais com ela. E aí ela continua e diz que a gente se dá conta de que tem mais preconceitos do que achava que tinha. Cláudia, então é isso, vocês acharam que eu iria ter preconceito e que eu não iria entender. É claro. A Carmen, eu não sei porque você é muito clássica, muito religiosa. E a Cláudia interrompe dizendo que sim, mas que acima da fé estão as amigas. A Carmen pede compreensão, porque é um tema delicado e que requer descrição. A Cláudia fica um pouco ofendida por entender que a Carmen acha que ela não vai guardar segredo. E a Carmen diz que é muito mais complexo do que aquilo. E a Cláudia diz, não, na verdade é muito mais simples, e a conversa entre elas se encerra. Lá no escritório da empresa, a Marta está ao telefone conversando com a Patrícia Lambert, falando que ela não estará presente na reunião, mas que Jesus estará. E ela não vai estar na reunião porque ela precisa encontrar meios para tirar a mulher dela da cadeia. Nesse momento, o Jesus entra e ela fala pro irmão que não estará presente porque ela tem assuntos pessoais para resolver. E ele, com aquele tom de cobra venenosa, fala pra Marta, então é verdade o que eu tenho ouvido por aí. Prenderam a sua amiguinha e por isso você está tão nervosa. Marta fala pra ele não se meter, aí Jesus, então conseguiram encontrar provas contra a sua amiguinha pra provar que ela é invertida, né? Aí a Marta vira pra ele e fala, porque não foi você? Ele, sarcástico, pergunta se a Marta esperaria essa atitude dele. Marta fala que não seria a primeira vez, mas que pelo jeito tem um outro cretino empenhado em destruir a vida de pessoas que seguem seus sentimentos. Aí Jesus fala que o problema da Marta é seguir os seus sentimentos, tendo em vista que ela tá deixando a empresa de lado pra fazer isso, seguir os sentimentos dela. Na cantina, Luiz e Gaspar conversam, o assunto acaba chegando na Fina. O Gaspar diz que está preocupado, o Luiz comenta que tem ouvido coisas, e nesse momento chegam uns machos que vão até o Gaspar pedir pra ele servir alguma coisa. E aí o Luiz comenta que a Fina passou a noite na delegacia, que ele não entende o porquê. Aí o Gaspar fala, algum maldito deve ter denunciado ela sem razão, e aí um dos machos que entrou fala, essa pássara aí é uma invertida. Gaspar sai de trás do balcão, igual a um galo de briga, e fala pro macho retirar o que ele disse, ou senão ele vai apanhar. Ele grita pra todo mundo ouvir que naquela cantina ninguém acusa ninguém sem motivo e que é pro macho lavar a boca antes de falar da Fina. O engraçadão dá uma risada, Luiz intervém, Gaspar volta pra trás do balcão, fulo da vida, e Luiz fala pros que estão presentes ali na cantina, cada um cuidar da própria vida. E enquanto Luiz e o Gaspar continuam conversando sobre a Fina, o insuportável do marido da Carmen, o Anastácio, chega com uma cara de quem vai contar a maior e melhor fofoca do mundo, e ele fala pro Gaspar e pro Luiz que na noite anterior a Fina foi presa porque ela é uma invertida. Gaspar fala que não é verdade, porque não tem nem pé nem cabeça. Luiz concorda com o Gaspar, mas ele não continua a conversa porque ele precisa voltar pro trabalho. E aí o Gaspar comenta com o Tássio que aquilo foi uma armadilha. E o Tássio, e se não foi? Aí o Gaspar, como isso não seria uma armadilha? Aí o Tássio vem com aquela conversa ridícula sobre Fina ser uma mulher de uma certa idade e que é estranho ela nunca ter tido um namorado. A única história que ela teve foi com o Gaspar fica meio assim. Aí o Tássio, e você e a Fina só tiveram alguns jantares com o Isidro. E aí Gaspar dá uma no Tássio. Si es verdad que a Fina le gustan las mujeres, ¿dónde está el problema? Eso no lo hace ni peor persona, ni mucho menos peor amiga. E como o Tássio é um idiota, ele fala que Gaspar diz isso porque não foi a mulher dele que dividiu o quarto com a Fina. Só de pensar que a Fina viu a Carmen com pouca roupa, dá um negócio ruim nele, e nesse exato momento Carmen está entrando na cantina, ouve os absurdos que o marido dela tá falando e dá um cala-boca nele, fala pra ele respeitar a Fina, porque a Fina é a melhor amiga dela. E aí o Gaspar fala que ou o Tássio cala a boca ou ele vai pra fora, e aquilo serve pra todo mundo. E eu digo que Serafina está muito bem de esposa e de amigos. Quem conta o que aconteceu com a Fina pra digna é o Luiz, e ela fica em tempo de ter um ataque do coração. Eu achei que ela fosse passar mal mesmo, mas não, ela fica ali firme, né, dentro do que é possível, e começa a refletir sobre o quão injusto é ser preso por ser quem se é, por algo que não se escolhe, por algo que não pode ser mudado, como eles aprenderam de maneira trágica com Hervásio, o ex-marido da digna. E aí dá uma pequena
pane no sistema do Luiz. Ele pergunta pra mãe, então é verdade? Digna diz que sim, que Fina mesma contou pra ela. Pede que Luiz seja discreto, assim como Digna tem sido desde que sabe sobre o segredo. Luiz diz que sim, pra mãe ficar tranquila, e que o pior é que Fina pode ser condenada a muitos anos de cadeia. Digna fica desconsolada com essa hipótese trazida por Luiz, principalmente por Fina ainda estar enfrentando o luto de Isidro. Luiz fala que pelo menos Isidro está sendo poupado do sofrimento, e Digna fala que ele já sabia sobre a sexualidade da Fina, que no começo foi difícil lidar, mas que posteriormente ele aceitou e seguiu amando e defendendo a Fina até os últimos dias dele. E aí a Marta chega na cozinha pedindo desculpa por interromper o Luiz e a Digna. Ela fala que vai pegar água, o Luiz pergunta alguma coisa pra ela sobre trabalho, uma coisa que ela não sabe porque ela nem conversou com o Joaquim, ela tem outras prioridades. E aí ele fala que vai voltar pro trabalho e que qualquer novidade sobre a Fina, ele conta pra Digna. Aí quando ele sai, a Marta, então você já está sabendo o que aconteceu, né? E essa cena, apesar de ter sido muito doída de assistir pra mim, ela foi muito bonita porque a Digna, por um momento, esqueceu o sobrenome que a Marta carrega, porque ela e a Marta têm um amor em comum, né? Que é a Fina. Naquele momento, pelo menos, a única coisa que importa é tirar Serafina da cadeia. Digna fala pra Marta que ela não sabe o quanto ela sente pelo que tá acontecendo, e Marta fala que sabe porque tem ciência do quão unida a tia e a Fina são. Digna diz que Fina é como uma filha pra ela, que prometeu a Isidro que cuidaria dela quando ele já não estivesse mais ali. A Marta lembra que ela fez o mesmo quando a mãe da Marta morreu. Ela ficou cuidando e protegendo a Marta e os irmãos. A Digna diz que não sabe o que fazer, mas que supõe que o primeiro passo é encontrar um bom advogado. Marta fala que já está trabalhando nisso, mas que tem sido difícil, porque quando os advogados sabem o que eles têm que defender, eles recusam fazer a defesa. E ela tem algumas chamadas pendentes, mas que ela teme que a resposta também seja negativa. Digna fala que de forma alguma elas podem permitir que a Fina passe mais uma noite na cadeia. Marta responde que não pensa em outra coisa e que o caminho mais rápido é a pessoa que fez a denúncia retirá-la. Digna pergunta, então você sabe quem foi? A Marta fala que muito provavelmente representante comercial, que ficou de graça com a Fina. Digna fica passada, mas Marta fala que ele já não trabalha lá, e ela o despediu de uma maneira muito firme, depois que ele assediou Fina. Digna continua passada e Marta fala que ela vai fazer de tudo para que o canalha retire a denúncia, nem que seja a última coisa que ela faça na vida. A Digna diz que Marta tem todo o apoio e a descrição dela. Marta agradece e fala que daria tudo que tem pra Fina apagar aquela última noite da vida dela. A Digna fala, claro que sim. E sabe também que a Marta, enquanto diretora da fábrica, está se arriscando além do amor por Fina, e Marta fala que essa parte empresarial dela é secundária. Fina é tudo pra ela, que ela a ama com toda a sua alma. Marta começa a chorar desconsolada e, por favor, gente, devolvam Serafina logo pra ela, pelo amor de Deus. Ainda bem que segunda-feira a Fina vai estar de volta, porque eu não ia aguentar mais ver as duas sofrendo. Digna dá um espaço pra Marta chorar, fala que ela pode chorar, colocar tudo pra fora. A Marta fala que não aguenta mais. Digna diz que aguenta, entrega um lenço pra Marta, fala pra ela secar as lágrimas. Assim que ela fizer isso, vai tirar forças de qualquer lugar que seja pra trazer Fina pra casa o quanto antes. E Marta realmente teve que tirar forças do mais profundo do seu ser, mas não pra tirar Fina da cadeia diretamente, mas sim pra não voar no pescoço do ceboso. Só um parêntese aqui, eu assisto as cenas de Mafim 3 vezes. Primeiro como espectadora, no caso aí eu assisto o capítulo inteiro. Depois pra pegar as cenas pra inserir durante o vídeo. E a terceira vez é pra fazer o roteiro. Nas 3 vezes que eu tive que assistir ao Santiago falando daquela maneira nojenta sobre a Fina, eu revirei os meus olhos tão fortes que eu vi a minha nuca todas as vezes que eu revirei os olhos. Eu fiquei até com dor de cabeça. Tanta raiva que eu senti desse momento. Mas enfim. E aí ele vai conversar com a Marta. E a forma como ele falou da Fina me deu nojo, me deu raiva e uma vontade de sentar uma havaiana no meio da fuça dele. E aí a Marta fala que o chamou ali pra conversar um assunto importante sobre a empresa. Ele fala, estou todo ouvidos. A Marta conta que na noite anterior prenderam a Fina. Ele, nossa, sério? Não vai me dizer que aquela mosca morta roubou o caixa? Marta, sem perder a pose, pergunta se foi ele que denunciou a Fina. E ele fala que sim. Ele assume até com um certo orgulho
orgulho a denúncia que fez e fala que não faltou motivos para isso. E aí a Marta pergunta ao que ele se refere, ele fala que já tinha um tempo que ele percebia que algo de errado não estava certo com a Fina, por isso a seguiu e viu como ela se encontrava com outra mulher. Aí a Marta, ué, isso é crime? Santiago, sim, se a mulher com quem a Fina se encontrou é amante dela. A Marta pergunta se ele conseguiu identificar a mulher, se ele conseguiu ver, ele fala que não, que da onde ele estava ele não conseguiu ver a Marta. E o que faz você pensar que as duas não eram apenas boas amigas? Ele responde que sabe muito bem o que viu, que eram duas desviadas se escondendo do mundo para fazer as sujeiras invertidas delas. Escondendo entre muitas aspas, né? Porque se esses dois anjos tivessem sido invisíveis, como Isidro falou para a filha dele ser, nada disso teria acontecido. Eu não estaria com a minha pressão alterada por conta de uma novela, entendeu? Mas enfim, e a Marta quase vacila na pose que ela tá mantendo, porque deve ser muito difícil você ouvir um ser humano lixo desse falar coisas absurdas sobre a pessoa que você ama e você não poder nem jogar um grampeador na cabeça dele, né? E aí ele continua falando abobrinhas e fala que a empresa agora pode respirar aliviada, já que a maçã podre foi retirada, principalmente a Carmen e a Cláudia podem ficar tranquilas, já que conviviam mais com a Fina. E a Marta fala, pelo que me consta, a Cláudia e a Carmen estão bem tristes e desejando que Fina volte a trabalhar, e o Santiago fala que ele também tem essa vontade de ver as colegas e que espera que isso seja breve. Aí a Marta, quê? Ele fala que entendeu que o pedido para ir ali era para pedir desculpa pelo mal-entendido que foi a demissão dele e para recontratá-lo de volta. A Marta diz que é impossível, que não pode devolver o trabalho, e ele fala, como assim, depois do favor que eu fiz para vocês? A Marta lembra que ele assediou Fina muito bêbado e que isso é inadmissível independentemente do que ele faça depois. E aí a Marta fala que a real é que a empresa quer que ele retire a denúncia para não manchar o nome. E o Santiago, você tá de brincadeira com a minha cara? Porque eu sou uma pessoa com valores cristãos e não posso permitir que essa imunda ande por aí à vontade confundindo pobres coitados como eu. Ele é muito cretino, né, cara? Ai, olha... Achei que ninguém no mundo fosse me irritar mais do que o Sebastião, mas o Sebastião até que era uma pessoa bem decente, né? O Sebastião em Amárias para Sempre, o Sebastião era bem decente, ao contrário desse Santiago. A Marta fala para Santiago parar de brincar com ela, pega um talão de cheque na gaveta e fala que o pai está disposto a pagar Santiago para que o nome da empresa não seja manchado. Aí o Santiago estranha o tom de Marta, a preocupação, pergunta de onde vem essa reação dela. Ela fala que ela é diretora da empresa e que o trabalho dela é fazer com que nada afete as vendas. E aí ele joga um verde perguntando se na verdade não é porque Fina importa mais do que a empresa. E aí ela fala, vai, me diz quanto você quer, me dá um valor. Ela fala, qualquer um? Marta, tente. Ele fala que não quer o dinheiro dela, que quer ver como aquela nojenta apodrece atrás das grades, que tem certeza que lá vão ensiná-la a ser mulher, e aqui eu quase coloquei o meu almoço pra fora. A Marta se descontrola um pouco e pergunta o que mais Santiago quer, e ele responde que a Fina afundou a própria vida dela. Marta fala que se ele não retirar a denúncia, vai denunciá-lo por assédio. Isso nem o deixa abalado. Ele fala pra Marta, tenta, eu quero ver que juiz vai me condenar por eu ter agido como um homem de verdade. Cala a boca, vai tomar no cu! E aí ele sai do escritório e quando ele sai, a Marta desaba. Marta vai visitar a esposa dela de novo. A Fina diz que não gosta que a Marta vá tantas vezes, pergunta se ela pelo menos está com Damian. Ela fala que daquela vez é Andrés que está esperando ela do lado de fora. E aí ela confirma com a Fina que foi o Ceboso que fez a denúncia, conta que tentou retirar a denúncia. Antes mesmo da Marta terminar, a Fina fala, ele não vai retirar. Marta fala que ofertou dinheiro, que ele recusou e que o rancor dele deve ser maior do que a necessidade. A Fina diz que sim, mas que não é maior do que o amor delas, e se preocupa com a Marta, perguntando se ela não desabou na frente do arrombado, porque senão aquilo a colocaria em perigo. A Marta diz que pelo contrário, que ela quase o agarrou pelo pescoço. Seria uma cena tão bonita, né? Nossa, eu me sentiria pelo menos 1,0 vingada. E aí ela fala que não saiu da pose de empresária. A Fina diz que não vai permitir que o Ceboso arruine a vida delas. Marta fala que não vai deixar, e que no dia seguinte
seguinte vai atrás de um advogado novamente. Marta fala que queria que Santiago aceitasse a oferta, porque assim seria mais fácil de retirar a denúncia. A Fina fala que é até bom ele não aceitar, porque ela sentiria nojo dele ainda conseguir tirar proveito de toda essa situação. Marta fala que também sentiria raiva, mas que a raiva dela maior é ver Fina trancada. Fina fala pra esposa dela ficar tranquila, que ela estar bem e que o único erro foi querer Marta. Que podem insistir bastante, mas que ela não vai entregar o que tanto querem. Aí a Marta pergunta o que eles querem, quem está interrogando a Fina. A Fina diz que é o nome da mulher que estava com ela, mas que não importa que gritem com ela, que a torturem, porque ela jamais vai entregar Marta. E Marta fala pra Fina dizer, porque ela dá a cara por ela, e que dirá que elas são boas amigas e quem sabe as pessoas acreditem nela. E aí Fina diz que de jeito nenhum, porque com certeza iriam atrás delas, e eu tenho que concordar com a Fina. Não tem como, dentro desse contexto todo, cair no conto de que as duas são amigas. No dia seguinte, Marta volta pra visitar Fina, dessa vez acompanhada de Digna, e o abraço que a Digna deu na Fina me quebrou muito. Era tudo que a Fina precisava e era tudo que a Digna também precisava, ver que a filha dela tá bem. A Digna pergunta como a Fina está. Ela responde que está cansada, mas está bem. A Marta pergunta se ela tem certeza, porque ela tá com um aspecto pior do que no dia anterior. A Fina diz que é porque a acordaram de madrugada para uma nova rodada de interrogação. Aí a Digna, você tem certeza? Você tá falando a verdade? Pergunta se alguém fez alguma coisa com ela, né? Alguma coisa física. A Fina garante que não, que gritaram com ela e a ameaçaram, mas que não tocaram nela. E aí a Fina começa a dizer, eles só querem saber. Aí a Digna, saber o quê? O quê? Aí a Marta fala o nome da mulher que estava com ela, já emenda falando que chega de interrogatórios, que ela vai se entregar e dar explicações. A Fina fica desesperada, fala que não, implora pra Digna colocar a cabeça da Marta no lugar. Digna diz que a sobrinha não pode fazer aquilo, e o que precisa acontecer é fazer os torturadores acreditarem que não existia nenhuma outra mulher com a Fina. A Marta fala que não vão parar até conseguirem o que quer, e a Digna, e você vai conseguir o quê? Vocês duas estejam numa cela, você tem que estar fora e lutar pra tirar a Fina daqui. E fala pra Marta não deixá-la sozinha, porque ela não pode ficar com dois problemas ao invés de um. Eu que já estava destroçada, nesse momento eu só fui sentindo os meus pedaços se fragmentando em pedaços ainda menores. A novela essa semana acabou com a minha vida. Inclusive, Digna, se eu duvidei de você em algum momento, me desculpe, tá? Muito obrigada por estar ao lado da Marta nesse momento. A Marta acaba sendo convencida, falar, beleza, não vou me entregar. E aí a porta se abre e as duas têm que sair imediatamente. A Digna pede pra Fina se cuidar e fala que as duas vão atrás de um advogado. O Mateu e a Cláudia estão conversando sobre a visita do pai do Mateu. Mateu pergunta se Cláudia quer acompanhá-lo nesse rolê. Cláudia fala que não, porque ela não tá animada. Mateu questiona se é pelo que Cláudia não pôde contar pra ele na cantina. E a Cláudia diz que sim, porque não queria que ninguém a ouvisse falando sobre Fina. Mateu quer saber se Cláudia tem novidades, ela fala que não. A única coisa que sabe é que Fina está presa e que só os Della Reina podem visitá-la. E que a única coisa que quer é que tudo isso acabe logo. Mateu fala que não será fácil, mas que Cláudia não precisa se preocupar e que ali na colônia, assim que as acusações forem retiradas, o pessoal vai calar a boca sobre a Fina, e ele fala que não sabe por que as pessoas falam sem saber das coisas. Aí a Cláudia desvia o olhar, Mateu entende que é verdade que as pessoas estão falando e pergunta por que Cláudia não falou nada pra ele. A Cláudia, eu não sei muito bem como falar sobre isso ou encarar esse assunto. Mateu pergunta se Fina machuca alguém amando a quem ama. Cláudia diz que não. Ele pergunta se Fina machuca a si mesma. Cláudia responde que também não, mas que a amiga está na cadeia. Mateu diz que a sociedade é culpada por não aceitar pessoas como Fina. E aí a Cláudia me solta mas muito normal também essas pessoas não são. E eu vou deixar passar porque a Cláudia reagiu um pouco melhor do que eu imaginava. Ela não aceitou, mas foi muito mais por não ter sabido antes, por achar que ninguém confia nela, do que pela questão em si, né, da Fina ser lésbica. Eu acho que a questão da Fina ser lésbica é menos grave do que ela ficar sabendo da maneira que ela ficou sabendo. Mateu fala que as pessoas têm medo do diferente e que o diferente não tem que ser anormal. Que o anormal é o que estão fazendo com a Fina. O ex-padre sendo mais cabeça aberta do que qualquer pessoa. Aí sim fomos
surpreendidas, né? E a Cláudia pergunta, eu presto atenção ao que a igreja fala ou o quê? Mateu então fala que durante a vida dele na igreja ele colocou muitas coisas em dúvida, mas que ele fica com o lado bom da igreja, o amor a Cristo, e que no final isso também é amar o próximo. E aí a Cláudia, você deve me achar uma ignorante porque eu não consigo pensar por mim mesma, não consigo tirar as minhas próprias conclusões. E Mateu fala que não, que estar aberta a novas ideias também é ser inteligente. E aí a Cláudia fala que não sabe se ela é inteligente ou não, mas que desde que a Fina foi presa, tudo que ela faz é rezar por ela e pensar no bem-estar dela. E Mateu, é isso o que tem que ser feito. Marta está na sala de casa, sentada no sofá, abraçada a uma almofada, olhando nada e pensando em 1 milhão de coisas. Quando o Andrés chega em casa, vê que a irmã tá ali e vai até ela. Pergunta como está a Fina, se Fina está melhor. Marta responde que Fina está péssima, embora se faça de forte para não gerar preocupação para ela, e finge que está bem. E aí o Andrés, ao contrário de você, porque não tem ninguém que te veja fraquejar. E a Marta, parece que você não tá enxergando direito. Andrés se desculpa e fala que só queria tirar um sorriso da irmã. Marta, ignorando o que o irmão fala, diz que quer tirar Fina da cadeia, que precisa tirar Fina da cadeia, mas que não sabe como, que já conversou com 3 advogados e que nenhum deles quer defender o caso da Fina. E aí o Andrés fala pra Marta não se preocupar, a Marta aumenta o tom de voz dela e fala que se preocupa sim. Pergunta se ele sabe como pessoas como ela são tratadas para serem reabilitadas e deixar de ser uma perversão moral. Que Fina poderia ser mandado a um campo de trabalho forçado, poderia ir para um manicômio ou ser exilada. E tudo porque naquela sociedade injusta a palavra de um homem vale mais do que a de uma mulher. E ela fala que está tão desesperada que seria capaz de fazer qualquer coisa para tirar Fina da cadeia. Andrés diz que sente muito pela irmã e pela cunhada estarem passando por aquilo. E a Marta, a Fina está muito pior porque ela está pagando por nós duas. Ela está lá naquela cadeia enquanto eu tô aqui, sentada no sofá. E aí o Andrés fala que ia conversar com a Marta pra dizer que encontrou um advogado que vai defender Fina. E aí a Marta pega o cartão da mão dele assim, meio desesperada, fala, por que você não falou comigo antes? Mas é que você também não deixou, né, meu anjo? E tá tudo bem, você precisava desabafar, você nem prestou atenção que o seu irmão queria falar alguma coisa com você. E aí Marta pergunta quem é o advogado, se ele é bom. Andrés diz que ele é o melhor, que ele é o pai de um rapaz que o Andrés conheceu em Raqqa durante o serviço militar, um rapaz que ele descreve como um tanto delicado, então a gente pode presumir que o rapaz era do Vale e que o Andrés teve que proteger de alguma forma enquanto estava em Raqqa, e que esse rapaz deve ter falado maravilhas do Andrés, porque quando o Andrés entrou em contato, o pai do cara nem hesitou em defender Fina, mesmo que ele nunca tenha aceitado um caso como aquele. Marta fala que nunca poderá agradecer o irmão suficiente. O Andrés fala pra ela que se ela quiser conversar com o advogado naquele momento, ela pode ir, porque ele vai estar no escritório o dia todo. A Marta, eu vou sair voando. E aí ela sai, só que aí o Andrés fala pra ela esperar, pra ela ser cuidadosa quando for conversar, porque ele não suportaria que a irmã acabasse como a Fina. E até que enfim, Andrés de la Reina fez alguma coisa de útil nessa novela. E aí a Marta vai visitar a Fina, encontra a Fina deitada, coberta até a cabeça, e quando a Marta toca ela e chama, a Fina acorda assustada. Quando ela vê aquela Marta, ela se acalma um pouco, fala, eu devo estar horrível, eu sei. A Marta, não, você continua preciosa. Marta então conta que tem boas notícias, que conseguiu um advogado que quer representar Fina. A Fina se anima um pouco e fala, nossa, então eu tenho chances. Marta fala que sim, uma vez que o Ceboso não tem provas contra a Fina, e que o advogado vai usar isso como um dos argumentos para defender Fina, e também o fato de que Ceboso queria se vingar porque Fina o rejeitou. E aí fala que tem provas dessa perseguição. A Fina fala de Carmen, que Carmen estava presente, que ela pode testemunhar isso se ela for ouvida. Marta diz que com certeza Carmen será ouvida. E aí a Fina, então esse pesadelo vai acabar. Marta diz que sim, mas que é preciso seguir tudo à risca, que tem uma burocracia e que por isso pode demorar um pouquinho mais. Fina pergunta quando, aí a Marta fala que são dias ou semanas, e quando houve semanas a Fina fica desesperada. Marta pede calma, diz que tudo vai dar certo, que a Fina só precisa aguentar um pouco mais. Fina fala que não aguenta ficar mais um dia naquele lugar. A Marta fala, você precisa aguentar porque eu vou te tirar daqui, custe o que custar. Aí a Fina pede que Marta vá embora por questão de segurança. A porta se abre, a Marta mais uma vez veste a sua máscara de chefe preocupada e fala que lá na colônia as pessoas estão desejando que a Fina se
se anime e que fique bem, e ela vai embora. E ainda nesse papel de chefe preocupada com a sua empregada, lá no escritório a Marta fala com o advogado por telefone, e pela forma como a Marta conversa, parece que não tem como o processo ser agilizado, como diz aqui na minha quebrada, o barato é louco. E o processo é lento, nos anos 50 devia ser mais louco e mais lento ainda. Marta encerra a ligação, o Damian entra no escritório e fala que a filha precisa se acalmar. Ela fala pro pai não pedir aquilo, já um pouco alterada. E aí ele pergunta o que aconteceu a Marta. A Fina, o Damian, eu sei que foi a Fina, mas ligaram da prisão, aconteceu alguma coisa? E aí a Marta fala que estava conversando com o advogado, mas que talvez não seja possível tirar Fina da cadeia antes do julgamento. Damian, isso poderia acontecer. Aí a Marta, o que acontece é que a Fina não come, ela não dorme porque não deixam. Ela é interrogada por horas e cada vez de uma forma mais dura. Ela falou quão apavorada fica só de pensar no que podem fazer com a Fina, que a esposa dela está numa situação deplorável e que só de pensar nisso ela sente o coração se partindo. Damian fala que Fina é forte e que ela saber que conta com o apoio incondicional da Marta a ajuda a passar por aquele calvário. E aí eu vou perguntar um negócio pra vocês. Eu posso começar a dar o braço a torcer um pouquinho pro Damian? Só um pouquinho. Não que eu esteja gostando dele, não é isso, mas eu estou indo com a cara. Estou mais maleável, mais aberto do Damian. Tudo bem pra vocês? Tem alguém na mesma vibe que eu? Comenta aqui embaixo. Eu não vou comentar sede ao pote. Vamos continuar com um olho no peixe e outro no gato, beleza? E aí a Marta fala que Fina é forte sim, mas que ninguém aguenta tanto sofrimento. Ela pergunta, e se alguma coisa acontecer com a Fina? Eu não vou suportar. E aí ela começa a chorar, Damian a consola. E Marta tá sentindo que vai acontecer alguma coisa com a esposa dela, né? Não queria dizer que é pressentimento, mas na sexta-feira se confirmou. Damian fala que seu advogado deu possibilidades pra Marta, é pra ela acreditar nelas e confiar que aquilo se resolverá logo. Marta pergunta quando será esse logo, porque ela tem medo de que Fina adoeça ou que aconteça algo pior. E aí o Damian pede pra filha não pensar no pior, mas é meio difícil, né, não ser negativo, sendo que o cenário não dá indícios de que a coisa vai melhorar. Infelizmente, eu estaria tão pessimista e amedrontada quanto a Marta. Damian diz que a filha é forte e que ela deve usar essa força por ela mesma e pelas duas. Marta diz que tenta, principalmente na frente de Fina, para que ela não se afunde mais. E Marta fala que não consegue ser otimista, porque nenhum juiz vê o caso com bons olhos. Aí o Damian, por quê? Aí a Marta, por quê? Ela fala novamente sobre viver em uma sociedade cuja palavra do homem vale mais do que a palavra da mulher, mesmo que seja um homem desgraçado como Santiago. E aí o Damian pergunta se ela conversou com ele. Marta responde que sim, mas que o Ceboso não a reconheceu junto com a Fina. E aí Damian solta um graças a Deus e pensa um pouco, depois fala que Marta pode ter razão quando pensa em não conseguir libertar Fina pelos meios legais e que por isso eles deveriam tentar outras portas. Damian sugere Miguel Ángel, amigo de Jesus, porque esse amigo tem muita influência. Marta fala que se é amigo de Jesus, então ele não é de confiança. E o Damian, ele não é só amigo de Jesus. Eu me dei muito bem com ele também. E em breve ele será governador. E aí a Marta pergunta como levar o assunto de Fina sem demonstrar o verdadeiro interesse. E Damian fala que vai usar a estratégia de que Fina é uma funcionária, além de ser a filha de um grande amigo dele, que na real não é nenhuma mentira, né? No estoque, Cláudia está repondo alguns produtos e o clima entre ela e a Carmen continua estranho. Carmen pergunta se elas continuarão daquela forma e a Cláudia, de que forma? A Carmen, se eu não te contei nada sobre a Fina é porque não é coisa minha. Aí a Cláudia, e sobre o Tássio também não era coisa sua, né? Nem vem, tô cansada de vocês não me contarem nada. E aí a Carmen pede que Cláudia fale a verdade quando ela pergunta o que ela falaria, como ela reagiria se soubesse que a Fina tem um relacionamento com uma mulher. Cláudia fica muda, desvia o olhar e a Carmen solta um pois é. Aí a Cláudia, pois é o que se eu não disse nada? Carmen diz que Cláudia não disse nada porque ela sabe dar resposta tão bem quanto ela, e que era pra Cláudia se lembrar como ela reagiu quando elas falaram sobre Jacinto. Cláudia diz que sente muito se não é tão mente aberta como as amigas, e Carmen fala que Fina tinha medo que as coisas entre ela, Fina e Cláudia mudassem, além de outras questões. E aí a Cláudia fala que não tem orgulho de pensar como pensa, mas que ela foi criada daquela maneira. Carmen então fala que não é o momento de ter preconceito porque a Fina precisa mais delas do que nunca. E a Cláudia diz que estará à altura e que se Carmen pensa ao contrário é porque não a conhece de verdade. Marta vai até a loja, Carmen pergunta se tem alguma novidade. Marta responde que sim e que parece que agora as coisas estão melhorando, que enfim tem um pouco de luz depois de tanta escuridão. Cláudia se coloca à disposição
decisão. Marta fala que agora o caso está nas mãos do advogado, que ele tem uma estratégia, mas que o processo vai ser um pouco devagar. Carmen fica inconformada, não entendendo como aquilo pôde ter acontecido, e a Marta fala que tem um nome, Santiago, e conta que ele fez a denúncia. Cláudia pergunta como ele pode ter feito aquilo, e Carmen fala que poucas coisas são mais perigosas do que um homem ser desprezado. E aí a Marta fala que é essa a estratégia que quer seguir, que vai falar que foi uma vingança, porque Santiago foi desprezado. Ela conta mais ou menos o que contou pra Fina, e Carmen nem titubeia em falar que fará o que for possível pra ajudar a tirar a Fina da cadeia. E aí a Marta fala da cadeia e do preconceito social. E aí a Marta fala sobre o governador, mas com um pouco de desânimo, tendo em vista que a questão da Fina é vista como uma vergonha social. E aí o telefone toca, a Cláudia vai atender. A Carmen se aproxima um pouco mais de Marta, pergunta como ela está. Marta responde que está tentando não cair. Carmen diz que está lá para o que a chefe precisar, e Marta fala que não consegue imaginar na quantidade de pessoas que está passando pelo mesmo que Fina. E que o pior é que quando Fina sair, ela vai sair humilhada, assustada e ainda achando que a culpa é dela. E marcada para a vida toda, e que aquilo a mata. Cláudia diz que no telefone é Damian, que ele quer falar com a Marta. E quando a Marta desliga, ela fala: o governador conseguiu. A Fina volta para casa hoje à tarde. E aí as três se abraçam. E a gente sente o nosso coração um pouco mais calmo para depois desgraçar tudo. Nossa Fina está dando voltas ali naquele pequeno espaço, lembrando dos momentos que ela viveu com a esposa dela, na casa delas, quando o pedaço de merda do Santiago entra na cela. Fina fica desesperada, chama o policial, mas a porta acaba sendo fechada. E o Ceboso fala que não adianta a Fina gritar porque ele deu um bom dinheiro pra estar ali com ela. E aí ele diz que só queria ficar sozinho com a Fina antes de ela sair da cadeia. A Fina não entende muito bem sobre o que ele tá falando, e ele: então você não sabe, né? Você deve ser muito querida na fábrica, porque Damian tá mexendo os pauzinhos pra te tirar daqui. A Fina pergunta o que é que ele quer ali. Ele fala que só quer que a Fina coloque a cabeça no lugar, porque os dois têm um elo profundo, que eles se ajudaram, que a Fina é uma pessoa muito importante pra ele. E aí a Fina: e por isso você denunciou? Aí o pedaço de merda fala pra Fina que entende ela não aceitar a denúncia, mas que no fundo fez um favor pra ela. E aí a Fina pergunta que favor, sendo que ele a colocou numa cela. Ele fala que a Fina está doente, que o que ela sente não é certo, mas que ainda assim vai esperar por ela. A Fina fala que ele está louco, ele já bastante alterado, fala que ele quer oferecer uma vida à Fina melhor do que a que ela tem ali. E ela fala que ela já tinha uma vida antes de ele chegar e que ele não suporta ser rejeitado. E o orgulho de macho ferido dele levou ela até ali. O Ceboso fala que outro não estaria disposto a dar uma segunda chance pra Fina. Fina o chama de desgraçado, miserável, e eu ainda achei que foi pouco. Fala que se ele fosse homem de verdade não estaria fazendo aquilo com ela. E a Fina é muito corajosa, porque apesar dela estar numa situação muito vulnerável com uma pessoa que já agrediu, ela ainda não abaixou a cabeça e falou umas boas verdades pra ele. Ele realmente se provou um homem com um ego muito frágil, porque foi só a Fina falar que se ele fosse homem de verdade, ele já ficou mais desestabilizado do que ele já tava. E aí ele a joga na parede, fala que ele vai então provar pra Fina que ele é homem de verdade, e o resto, mesmo que sejam poucos segundos, eu não quero comentar, porque, gente, eu fiquei muito mal mesmo. Eu chorei, eu fiquei meio nauseada, e o Santiago não chegou a estuprar Fina, mas faltou muito pouco. Quando a Fina começou a gritar, o policial abriu a porta e falou pro Santiago vazar, mas o Santiago falou que vai atrás da Fina de novo. E a cena durou muito pouco, mas foi o suficiente pra me deixar com essa sensação ruim. Eu tenho certeza que deve ter engatilhado de uma maneira muito pesada outras mulheres que assistem a novela e que já passaram por situações semelhantes ou piores. E eu achei essa cena desnecessária por vários motivos. Primeiro, porque a Fina ainda tá passando pelo luto do pai dela, uma das pessoas que ela mais ama na vida. Quando ela sair, ela vai ter que lidar com todas as formas que o preconceito vai tomar. Os olhares, o xingamento, o assédio dos homens, o medo das mulheres serem assediadas pela Fina por ela ser lésbica. As mulheres heterossexuais acham que só porque tem uma lésbica perto delas, elas vão ser assediadas por essa mulher lésbica. Ir presa por si só já é traumático, ser interrogada por horas é traumático. Ela
já tá carregando um trauma recente porque ela já foi violentada pelo Santiago, ela precisava passar por essa violência mais intensa de novo? A troco de quê mostrar essa cena? Ainda mais às 3h45 da tarde, gente, horário que a novela passa. Aí algumas pessoas podem argumentar: ah, mas precisava mostrar como as coisas aconteciam naquela época. Não precisava. A gente não viu a Amélia em Amárias para Sempre sendo violentada pelos policiais. A gente soube que os policiais a tocaram de maneira muito invasiva porque ela contou pra Natália. Me han hecho mucho daño. Es que ni te imaginas lo humillante que fue, Silvia. Me hicieron sentir como un animal. Me sentaron en una silla desnuda delante de 3 médicos que tenían la misión de dar con la causa de la aberrante inclinación sexual. Fue horrible, me manosearon todo el cuerpo con sus manos sucias y frías. Me humillaron muchísimo, Silvia, muchísimo. A gente não viu a Amélia sendo submetida a sessões de eletrochoque, mas a gente viu as consequências pesadas que isso causou nela. Por que mostrar a Fina? Por que fazer ela passar por isso? Ah, mas vai mostrar como a Fina é forte e conseguiu superar essa dificuldade. Gente, não precisa. A Fina perdeu a mãe dela muito nova. Isso já a deixou forte. Ela perdeu o pai. Isso também vai ajudá-la a ser mais forte quando a dor do luto passar. Ela ouviu o amor da vida dela falar que estava tentando ter um filho com um cara que ela já não amava mais, que ela nunca amou, na verdade, só pra performar o que esperavam dela. Isso não fez da Fina mais forte? Ela não precisava de mais isso pra provar que ela é forte pra caralho. Já tem coisas o suficiente no currículo dela que provam que ela é forte. E o estudo corretivo, que é uma coisa que ia acontecer com ela ali, quando o Santiago fala, eu vou te mostrar que eu sou homem de verdade, é quando ele falou pra Marta que vão ensinar a Fina a ser mulher, ele estava falando sobre o estupro corretivo, que é uma realidade, sabe? Mulheres já passaram e ainda continuam passando por isso. Mulheres lésbicas são ameaçadas como uma maneira de corrigir a sexualidade. E aí o que me deixa mais injuriada da vida é que tem mulheres roteiristas na novela, não é uma, são algumas. Inclusive uma mulher escreveu o capítulo de Sexta-feira e nenhuma delas achou que seria um absurdo submeter uma personagem a isso. Ai, gente, sério, eu não tenho mais nada o que falar. Acho que vocês entenderam muito bem a indignação. Não é justificável esse tipo de cena, tanto pelo que ela representa, tanto pelo horário, quanto pela personagem que não precisa mais disso. A gente sempre nas nossas histórias passa por traumas grandiosos. Mesmo que o contexto peça, mesmo que estejam vivendo uma ditadura, toda a história que a gente sabe que aconteceu por trás disso não era necessário. E eu desejo do fundo do meu coração que o Santiago, eu não quero que ele vá parar no manicômio, eu não quero que ele seja preso, eu não quero que ele suma. Eu quero que ele esteja numa vala comum com a boca cheia de formiga. E eu ia dizer que eu espero que essa semana seja melhor, mas eu sinceramente tenho dúvidas disso, porque Fina volta pra casa, mas ela vai ter que lidar com o pós-cadeia. Ainda bem que ela não tá sozinha, que ela tem uma esposa, que ela tem amigos. E embora a Cláudia ainda não saiba muito bem como lidar com a sexualidade da amiga, ela está ali ao lado dela. E a Marta também vai ter uma longa caminhada aí. Talvez a Fina desenvolva um estresse pós-traumático. Talvez ela não fique na mesma situação que a Amélia, o que é ótimo porque Luizita sofreu muito quando a Amélia saiu do manicômio, mas enfim, terão muitas curvas aí, e pelo que eu entendi, a Marta e a Fina não irão se separar durante essa curva fechadíssima, o que é ótimo porque não faria nem sentido. A Marta é uma mulher madura que ama a Fina mais do que tudo no mundo, o amor das duas é muito forte, então não faria sentido as duas se separarem pra Fina se recuperar ou qualquer outra justificativa que arrumassem. A Marta aguenta esse chumbo que está por vir, e eu amo o amor das duas. O que a Marta tá fazendo pela Fina me lembra muito o que a Manita fez pela Nomi em Sense8. Defender a namorada de tudo e qualquer coisa, estar ali disposta a dar a cara a tapa pra não ver a pessoa que ama sofrer. Vocês aí aceitando qualquer coisa, né? Aceitando foguinho no story, achando que tem interesse. Mirem-se em Marta de la Reina, tá, gente? E vamos continuar acompanhando a saga da nossa Serafina e da nossa Marta, e que venha logo o momento em que as duas estão em paz novamente, porque eu sinceramente não aguento mais. Eu espero que vocês tenham gostado do semanário de hoje, porque dos acontecimentos da semana fica um pouco difícil de gostar, né? Nós nos vemos no próximo vídeo. Boa semana pra gente, um beijo, tchau!